Boa noite, pessoal. Bem-vindos para mais um vídeo do meu canal. Hoje iremos falar um pouquinho sobre a parasitologia, ok? Antes de começar, pessoal, peço que se inscrevam no meu canal, curtam os vídeos, que já irão sair novos, certo? Novos vídeos com novos assuntos, certo? Para vocês estarem aí sempre em constante aprendizado, ok? Vamos lá. Então, pessoal, hoje iremos falar um pouquinho sobre parasitologia. Isso mesmo. Bom, a parasitologia nada mais é do que o estudo de micro-organismos que vivem em contato com um tipo de hospedeiro, ok? Que iremos ver um pouco mais para frente, certinho? Bom, pessoal, o parasitismo ele é uma estratégia de vida. Por quê? Cada espécie de ser vivo ele está adaptado a um ambiente e um modo de vida, certo? Os parasitas, então, eles vão se juntar a outros seres vivos, que são chamados de hospedeiros, certo? Dos quais eles possam se alimentar, ok? No caso, os parasitas irão se alimentar dos hospedeiros, certinho? Bom, eles vão se alimentar de forma contínua, certo? Isso eu vou explicar um pouquinho mais à frente, certo? Mas a primeira coisa que temos que entender na parasitologia é como funciona essa interação dos micro-organismos com o nosso organismo, certo? Bom, primeiro entendemos o que é hospedeiro, agora vamos saber que tipo de hospedeiro pode ser, ok? Podemos ter um hospedeiro definitivo, que abriga o parasita na forma adulta, certo? E um hospedeiro intermediário, que no caso ele vai se encontrar na forma de larva, ou seja, qual a diferença, pessoal, entre um hospedeiro definitivo e intermediário? O definitivo a gente viu que ele vai abrigar o parasita na forma adulta, ok? E o intermediário digamos assim, é algum organismo que vai mediar, ok? O tipo de infecção. Isso eu vou explicar mais lá na frente. Vamos dar um exemplo aqui. Provavelmente vocês já devem ter ouvido falar da ascaridíase. Caso não tenha ouvido falar, a ascaridíase é uma doença causada por um parasita, certo? Cujo nome verdadeiro é Ascaris lumbricoides, certinho? E esse parasita, pessoal, ele é muito fácil de ser encontrado, muito fácil de infectar o hospedeiro, que no caso somos nós, ok? Vamos, então, como acontece essa infecção por ascaridíase? Um exemplo, pessoal, ele pode ser encontrado em alimentos, ok? E em água sujas, poluídas e alimentos que não foram lavados, certo? Vamos supor, você compra um alimento, uma salada, uma alface, e você simplesmente tempera ele sem lavar, o que, que acontece? Ali podem estar depositados ovos desses micro-organismos, desses parasitas, certo? O que, que acontece? Quando você não lava e come o alimento sem a lavagem, você acaba ingerindo esses ovos que vão chegar no seu estômago e do seu estômago vão migrar para o seu intestino, certo? Chegando no seu intestino, ele começa a causar os primeiros sintomas. Os sintomas, pessoal, mais comum que vemos é o que? É a náusea, certo? A pessoa que tem aquela vontade de nausear e a pessoa que tem muita dor de barriga, certo? Vamos lá. Eles também, pessoal, têm uma característica bem interessante entre aspas, né? Claro, de poder também atacarem a parte do intestino. Por isso, né, que causa a dor de barriga, certo? Pessoal, um exemplo bem simples de vocês entenderem é a Ascaris lumbricoides, certo? Esse é um dos micro-organismos mais simples de serem encontrados, certo? E é um dos parasitas que mais infectam pessoas no mundo, acreditem, pessoal.
certo? Cerca de 2,5 milhões, 4 milhões de pessoas são infectadas por ano por esse parasita, certo? Bom, só para dar uma breve resumida, como eu falei, ele é encontrado em alimentos, ok? E em águas também, né? Águas não tratadas, certo? Então, águas que vêm de rios, vêm águas poluídas, certo? E alimentos também quando você não lava, então meio que acaba também sendo um grande vetor para que você seja contaminado, certo? Ok. Quando você ingere esses alimentos, você ingere ele, pessoal, com ovos desse parasita, certo? Esses ovos, quando eles eclodem, certo? Esse parasita, ele vai pelo seu estômago, percorre todo o seu organismo, parando no seu intestino, que é onde irá causar os sintomas, certo? E como eu falei, os sintomas você sente muita dor de barriga, ok? Eu vou dar um exemplo para você, pessoal, sobre a esquistossomose. Muitos que não conhecem também é conhecido como a barriga d'água, ok? O hospedeiro intermediário é o caramujo, ok? E como é que acontece? Vamos lá. Pessoal, isso tudo chama-se ciclo, ok? É um ciclo desse parasita. Por que que chama de ciclo? Vamos entender agora nesse caso aqui, como eu botei aqui. Ó, como acontece? O indivíduo infectado, ele vai eliminar suas fezes já contendo ovos, certo? Desse parasita. Então, o que que acontece? Quando você libera esses ovos, normalmente as pessoas recorrem, pessoas assim que não tem muita instrução, entende? Eles acabam fazendo em qualquer lugar, e também assim a questão sanitária também é precária, certo? As condições de vida é muito precária, então por isso eles acabam sendo alvos muito fáceis de serem contaminados, certinho? Então, dessa forma, pessoal, o indivíduo infectado ele vai eliminar as suas fezes, ok? Contendo ovos desse parasita, certinho? Bom, quando esse ovo ele está maduro, ele acaba liberando larvas desse parasita. Essa larva ela é chamada de miracídio, certo? Esse miracídio, pessoal, ele irá entrar em contato com o seu organismo, ok? E aí entra em contato de uma forma direta, tá bom? E depois que ele entra em contato, ele tende a atacar todo o seu organismo, o seu intestino, causando várias infecções, dores abdominais, diarreia, vômito, ok? Por isso é muito importante vocês se cuidarem, sempre estar lavando a mão após usarem o banheiro, sempre lavando a mão antes de se alimentarem, pois assim, pessoal, vocês podem prevenir, ok, que esses micro-organismos entrem em contato com o seu organismo, causando algum tipo de doença, certinho? Então vamos lá. No caso da esquistossomose, pessoal, ele é muito interessante, certo? Principalmente pelo seu ciclo, né? Como a gente pode ver aqui, né? Eu tentei resumir o mais breve possível, ok? Então, só relembrando esse ciclo, o indivíduo infectado, contaminado, ele vai eliminar centenas de ovos que darão origem às larvas, certo? Que são chamados de miracídios. Normalmente, pessoal, esse miracídio ele tem um comprimento de aproximadamente 2 milímetros, certo? Esse miracídio ele vai para um ambiente aquático, ok? Contaminando, pessoal, o caramujo. Então, olha só pra dar só para vocês nunca esquecerem, lembre-se, a esquistossomose, ela também é conhecida como a doença do caramujo. Isso, porque justamente pelo fato do caramujo ser o seu hospedeiro intermediário, ok? No qual irá abrigar esse miracídio, certo?
Quando esse miracídio, pessoal, ele entra no caramujo, que é o hospedeiro intermediário, esse miracídio irá se reproduzir dentro do caramujo, ok? Ele vai romper a sua casca e aí ele sai aí depois que ele sai, pessoal, ele é chamado de cercária, ok? Então vamos lá, para não esquecer de novo. Ok? Temos aqui o miracídio, ok? Esse miracídio, ele vai encontrar um caramujo e vai se hospedar nesse caramujo, ok? No qual esse miracídio irá se reproduzir. O miracídio, no caso, seria como se fosse um ovo. Esses ovos, eles vão penetrar no caramujo, lá eles eclodem dentro mesmo do caramujo e eles saem em forma de cercária, ok? Essa cercária, pessoal, é a forma que infecta o ser humano, certo? Então, a forma contaminante dessa cercária, ela é entrando em contato direto quando você vai tomar banho em uma cachoeira ou um rio, certo? Onde alguém possa ter soltado seus resíduos nas águas, podem ter contaminado, ok? Liberando esses ovos, o miracídio, e aí o caramujo, ok? Entra em contato com o miracídio, e dentro do caramujo, esse miracídio eclode, liberando os ovos, e aí o caramujo ele libera em forma de cercária, ok? E o ser humano acaba sendo o seu hospedeiro definitivo, pois é a cercária que irá infectar o ser humano, causando é, todo, todos os sintomas no qual eu havia falado, que os principais é a dor abdominal, náusea, diarreia, certinho? Então, não se esqueçam dessa doença, ok? É uma doença muito importante, ok? Porque ela também, esse pessoal, é uma grande, é grave, né? Uma grande gravidade para o sistema público. Então, assim, muita gente lida com esse tipo de doença todos os dias, ok? Quando você chega em algum hospital, em clínicas, é muito comum pessoas serem diagnosticadas com esses tipos de parasitas, porque eles são muito comuns, certo? E também são muito, mas muito fáceis de contaminar outras pessoas, ok? Só lembrando, pessoal, a forma de contaminação, né, como já vimos, é através de alimento e água contaminada. Ou seja, isso quer dizer que se eu, por exemplo, se eu acabar sendo contaminado, eu não vou contaminar mais ninguém, certo? Através de um aperto de mão ou algo parecido, ok? Até porque a gente está se tratando de um parasita, não de um vírus, nada do tipo, certinho? Bom, pessoal, espero que tenham entendido. Inscrevam-se no meu canal, comentem, compartilhem com aquela pessoa que precisa, que está estudando esse assunto, certo? E muito obrigado.